doutor, palestrante, mentor. Descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela, fala doutor. Supere-se, ele pode ajudar na tela da TV e plataformas digitais. Palestrante, mentor, descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela, fala doutor. Encare seus desafios. Vamos juntos superar. Boa noite! Boa noite, cá estamos. E aí? Como pode ser fácil? Hoje nós vamos falar da personalidade que mais é simpática, querida do Enneagrama e que sabe das necessidades de todo mundo. Ela tem o que eu diria que ela tem o sexto sentido para saber o que as outras pessoas estão precisando. E eu com a Ana começamos essa série, e daí a Ana me sugeriu, por que nós não convidamos sempre o tipo para ele falar? Porque o que a gente tem? A gente sempre tem o que os doutrinadores nos passam de cada personalidade, mas isso eu vejo que às vezes é muito raso, não é tão profundo como a gente já percebeu pelos outros, pelo tipo 9, pelo tipo 1 que já foram entrevistados. A gente percebe algo que não está na doutrina. E nada melhor que a pessoa do tipo falar e saber, e ela demonstrar essa dor que ela sente, porque, na verdade, assim como nós temos a nossa luz, nós temos a nossa sombra, que é a nossa dor. Então, a gente hoje convidou a Daiane para estar aqui presente. Eu vou deixar ela e a Ana se apresentarem e depois a nossa amiga Daiane vai dominar a live, e se ela deixar algo que eu ficar um pouco, que eu acho que eu vou estar com um pouco de dúvida, eu faço a pergunta, mas nada fora do normal, Daiane, pode ficar bem tranquilo. A intenção aqui é só esclarecer como tu sente essa dor da personalidade, né? Essa vontade de querer estar ajudando os outros. Como é que tu percebe que alguém está precisando de ajuda e por que tu ajuda as pessoas? Sim. Bom, então, dá licença aí, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Ana, Paris. Eu falo que, né, como eu falei para Ana, é sempre um prazer falar de Enneagrama, que, aliás, foi a ferramenta que me ajudou a me curar. Então, eu sou a Daiane, sou tipo 2. Hoje, depois que descobri meu perfil, descobri junto com ele minha missão de vida e sou terapeuta, né? Sou analista comportamental em Enneagrama. Em estudo a outras terapias, porque a gente começa nesse universo, é infinito, a gente não quer nunca mais parar, né? E estou aí na minha jornada de evolução. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Daiane, assim, eu fico muito feliz, né, da gente estar juntas aqui. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, assim, virtualmente, quando eu comecei a fazer o FACE. E eu lembro, assim, da excelente, assim,
Você foi uma pessoa que a primeira vez que a gente fez algum processo junto, eu falei, gente, como essa moça sabe das coisas. Você foi uma inspiração para mim em muitos momentos, assim, de ver o quanto você é boa nisso que você faz. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder, é uma honra estar compartilhando aqui. Estou sempre a convite aí do Aparício, a gente tem feito esse movimento de cada semana trazer uma pessoa diferente, né? Um tipo diferente. É sempre muito gostoso a gente ver. A gente tem buscado pessoas nas quais a gente se inspira, né, Aparício? Que a gente olha e fala, Sim, nossa, com essa pessoa certeza. tem bastante para dar. Então, eu fico bem feliz a gente estar juntos aqui. Muito, muito bom. Poxa, que Vamos lá, fala alegria, para Paris que eu sou só coadjuvante. Eu entro junto e vou seguindo. Quem manda aqui é ele. Não, eu não mando nada. Na verdade, esse movimento é um movimento, como eu já falei em outras lives, que é um pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo com os cursos e a gente não pode adquirir e ser individualista ao ponto de não transmitir para as outras pessoas. Eu, como um tipo 8 e ainda mais porque na verdade o que pega mesmo é o instinto, né? E o meu instinto é de autopreservação, então eu primeiro me vejo para depois ver as demais pessoas. E fazendo esse estudo do Enneagrama e fazendo a cura desses instintos, desse instinto, tanto é que eu fiz o curso com a Daiane lá, mas provavelmente eu não devo ter falado com ela, porque eu não sou um tipo social. Você é doido o quê, Dai? Qual que é o seu instinto? O meu instinto social. Eu também. Qual que é o seu? O meu No é meio da galera. autopreservação. Tá. O meu é autopreservação, por isso que eu digo que primeiro eu me vejo para depois ver os demais. Então, isso é muito importante. Desde do curso que eu fiz agora, esse ano, da cura dos instintos e das flechas, foi muito importante para mim iniciar esse processo de convidar mais as pessoas, porque eu não posso ficar preso nesse meu instinto. Então, isso está sendo muito bom para mim e eu fico muito grato pela Ana estar abrindo essas portas assim de ter contato. Por exemplo, eu conheço um monte de pessoas, só que eu não tenho essa facilidade de chegar, me passa teu WhatsApp, e depois quando a gente precisa, tu não tem o contato da pessoa, entendeu? Então, como é bom conviver com essas diferenças e ver que, às vezes, aquilo que a gente critica nas outras pessoas é o que está faltando em nós. A Veri está falando aqui que o social dela também é reprimido. Eu também não teria falado com ela. Olha lá, Veri, você é 5, né, Veri? 5 autopreservação laranja, uma candidata para a nossa live de 5. Muito bom, muito bom. É isso. A gente vai se completando, na verdade, né? Quando a gente consegue entender que cada um tem as características que o outro não tem. E quando a gente se junta, fica sempre muito bom, porque um faz o que o outro não consegue fazer. E tá tudo certo, a gente vai aprendendo um com o outro. Agora, vocês dois têm flechas, né? Um com o outro, uma flecha. Então, assim, quanto vocês têm aí para aprender um com o outro? Vou ficar de observadora na história. Vamos lá. Minha asa dominante é 1. Tenho muito comportamento do 1, é muito interessante. E tenho a flecha no 8, então a gente está aqui, ó. Então a gente tem sempre, sim, algo em comum. Isso é muito interessante, né? Que nem você falou. É dessa forma, é observar, é acompanhar, é trocar ideias, experiências, que a gente alcança essa evolução, né? E eu acho que o sentido é esse, a gente entender que não somos autossuficientes, a gente sempre necessita de alguém. E junto com alguém a gente caminha mais longe, né? Alcança mais. É aquela frase que o nosso mentor fala, né? Que se
se nos convidarem para fazer 1 quilômetro, a gente acompanha ele 2 quilômetros, né? E isso é fundamental, 2 ou 3, o que for necessário para outra pessoa estar completa também. Então, Daiane, eu quero que tu fale como é que é ser um tipo 2 e com o conhecimento do Enneagrama, como é que ficou essa tua questão de te enxergar, tu se vê a personalidade ali, ou tu já consegue viajar tanto na tua asa 1, na tua asa 3, ir para o teu caminho de estresse no 8 e na tua flecha de evolução, que também pode ser a tua flecha de cura, né? Na verdade, elas são. Então eu quero que tu faça um resumo, como é que tu sente a questão do Enneagrama, da personalidade. Porque para mim, quando eu descobri o Enneagrama, foi a virada de chave, de ver por que eu faço o que eu faço, por que eu atropelava as outras pessoas e não sentia essa, digamos, compaixão, e ficava me perguntando, mas será que não vê que tem que fazer? Para mim era tão óbvio que o que tu tem que fazer, tu tem que ir ali e fazer, e não ficar aguardando que alguém peça para te fazer. Então, para mim, isso sempre foi muito claro, né? Então, hoje, eu já percebo que eu sempre tenho que ter um jeito para chegar com cada pessoa. E de posse da personalidade, tu sabe como tu consegue chegar nessas pessoas. Então, hoje já dizem que eu não sou um tipo 8 e eu fico contente por isso, né? Porque, na verdade, a personalidade, ela é a nossa dor, né? Nós viemos aqui exatamente para evoluir e não ficar preso em uma personalidade, já que nós temos mais, além da nossa, nós temos mais 8 quartos numa casa, vamos usar todos os quartos. Exatamente. Eu acho bem interessante, né? Até o padre, né, Domingos Cunha, que fala, né, dessa casa de 9 quartos que a gente tem que visitar, explorar tudo, eu uso também. Eu acho que fica de uma forma simples, mas ao mesmo tempo bem gostosa para os meus interagentes ouvir. E que nem você estava falando, como é ser tipo 2? Olha, eu acho incrível como o Enneagrama, quando eu conheci, ao mesmo tempo que ele me parecia uma coisa muito nova, mas eu falo que o primeiro curso que eu fui fazer presencial, eu não consegui ir embora, que parecia que tinha um imã dentro de mim. Que é tudo muito novo, mas ao mesmo tempo tudo fazia muito sentido. Mas é um processo, né? Porque a gente vai se identificando, é muito mais confortável se identificando com as características positivas. Mas eu lembro muito bem de negar a adulação. Ainda falou assim, eu não sou essa pessoa que adula. Porque quando eu elogio alguém, é com sinceridade. Sim, não deixa de ser com sinceridade. Mas o que tem por trás desse adular? O que tem por trás desse elogio? Porque era até legal, porque eu falava assim, quando o tipo 2, já que a minha motivação realmente é ajudar, então eu sempre usava essa capinha, não, mas o meu propósito é pelo outro, é para ajudar. Então, assim, eu vou sempre indicar a melhor pessoa, o melhor médico, o melhor terapeuta. Eu não vou, mas eu sempre vou achar o melhor para a pessoa, entendeu? Então eu fazia isso e sentia assim, que eu era o máximo. Tipo assim, as pessoas precisam de mim. E o tipo 2 faz isso quando ele tá na personalidade. Ele quer dependente. Mas quando ele estressa, que ele vai pra flechinha 8, aí ele vai cuspir na cara dessas pessoas, né? Tipo assim, eu faço, ninguém me vê, ninguém me reconhece. E você sabe que uma coisa muito dura que eu lembro de ouvir é assim, ó. E hoje eu uso principalmente com as minhas tipo 2. Você ensina as pessoas como você quer ser tratado. E aí eu falava assim, poxa, mas eu trato as pessoas tão bem. Tá, mas como que eu me coloco diante delas? Que eu nunca sou prioridade. Eu nunca estava cansada,
eu nunca estava triste, eu sempre estava disponível. Então, o que que todo mundo entendia? Eu não preciso de nada, porque eu achava também isso, né, de mim. Eu não preciso de nada, eu quero que as pessoas estejam bem. Então, como que eu queria que as pessoas me colocassem como prioridade, me vissem, se eu não fazer isso comigo? Então, não faz sentido, mas demorem para cair essa ficha. Vai, assim, muito tempo. E eu acho interessante como que nada é por acaso. Na minha casa, as minhas filhas, a mais velha é tipo 8, né? Então eu tenho espelho. E a mais nova é tipo 4. Então as minhas flechas estão aqui, entendeu? Que lindo! Tem muito constelação também, né? Ali no Eneagrama, na casa, porque é uma dinâmica de movimento muito interessante. A minha asa dominante, que é é a minha mãe, né? O meu pai é tipo 8, também minha flecha, entendeu? Então, assim, eu acho que esse movimento de família também não é por acaso. Seu marido é o quê, Dai? Oi? Seu marido é o quê? O meu marido é tipo 6. Aí também, né, já tá um conflito, porque ele é um mental. Ele tá sempre planejando as coisas, e eu tô sempre sentindo. Então eu falo assim, ó, foram muitos anos de casamento, foram 20 anos casados, onde a nossa comunicação não era clara. A nossa comunicação só melhorou mesmo depois que a gente descobriu o perfil, mas também isso não foi de imediato, porque a gente tem esse processo. A gente vai tomando consciência do comportamento, mas a aceitação é com o tempo, né? Não é do dia para a noite que ela acontece, né? Eu falo que leva um tempinho aí. E vira até uma história assim, por exemplo, quando você enxerga que seu marido é tipo 6 e que ele tem algumas características que são difíceis para você, isso pode inclusive ser uma arma, né? A gente fala muito que o Eneagrama é uma ferramenta de compaixão e tal, mas é uma ferramenta de compaixão se a gente estiver disposto a construir, né? Porque às vezes a gente não tá, às vezes a gente olha e fala, isso é desse jeito porque você é assim. Então é muito fácil a gente apontar os defeitos. Sim, é o que a gente mais faz, né? A gente sempre é assim. E eu passei muito tempo nisso, sabe? A gente tinha conflitos onde eu sempre falava que ele que tinha que mudar. Porque sempre assim, não sentia, não era emocional. Então a gente teve muito conflito nesse sentido. E eu falo que é uma ilusão a gente falar que se conhece. Eu só me conheci mesmo depois que eu aceitei que eu era tipo 2 e que eu tinha a minha personalidade e a minha essência. E o caminho de evolução é isso, é conciliar essa dualidade que ela sempre vai existir. Não é porque a gente aprende o caminho de evolução que a gente vai sempre seguir nesse caminho, porque é desafiador, né? A mudança, a gente sabe, quando a gente toma conhecimento, aí eu acho que fica até assim, uma questão fica um pouco mais difícil, porque aí você se questiona, você sabe o que você tem que fazer, você vai fazer ou não? E a resposta, né? É, que eu falo assim, hoje não. Hoje não, hoje eu vou acessar a minha humanidade, entendeu? A minha fraqueza, e hoje eu não tô com forças para fazer um movimento de evolução. Mas a aceitação é uma realidade. A gente está evoluindo, mas não é todo dia que a gente está naquele para conseguir fazer. E aceitar também é um passo, no caso, né, para o 1 e ser na minha asa 1, difícil, né? Mas eu acho que acalma. Quando eu aceito que eu estou fazendo aquilo, eu escolhi aquilo consciente, que acho que a diferença também é essa, né? Já que a gente vive nesse piloto automático, a gente é regido por esses comportamentos inconscientes, as crenças que escravizam a gente, tipo assim, tipo 2. Eu achar, antes de tudo isso, que assim, eu sempre tenho que ajudar as pessoas. Não, e tipo assim, eu não posso me colocar como prioridade. É uma escravidão isso, sabe? Quantas vezes, às vezes eu cheguei assim, precisar marcar um médico, alguma coisa, eu falo, ai não, mas vai que as pessoas precisam de mim, aí eu vou estar ocupando meu tempo com uma coisa que na verdade acho que eu nem preciso. Nível de consciência baixo, né? Bom, e uma dor, né, Dai? Tipo 2, assim, a gente sempre vê, no tipo 2 a gente sempre vê uma dor de que você faz tanto pelos outros que por mais que outras pessoas façam para você, não chega aos pés do que você faz. O tipo 2 sempre doa mais do que qualquer outro tipo. E isso deve causar uma dor profunda, né? Porque quando você percebe que você precisa de coisas também, mas ninguém faz. Como você lida com isso? A gente põe essa expectativa, porque assim, como a gente então é esse servidor, né? A gente faz, eu falo, mas lá no inconsciente é assim, ó, mas na hora que eu precisar, vão fazer por mim. Aí é até interessante, porque na hora que a pessoa te oferece ajuda, você fala assim, não preciso.
deixa que eu faço. Porque lá a gente já, né, tem aquele diálogo interno assim, ai, não vai fazer do jeito que eu quero. E também agora que veio oferecer ajuda, agora eu não preciso mais, deixa que eu faço assim. Porque é o vício, né? O orgulho. Ai, eu faço melhor. Tudo bem, eu acho interessante. Temos habilidade como tipo 2 de auxiliar. Sim, isso é uma habilidade nossa. Só que se a habilidade é contraditório, por que a gente não pratica com a gente? Poxa, se eu consigo sentir, eu até achei interessante, a Parissa falou isso no início, tem a intuição. E é isso mesmo, a gente tem um radar. Isso é algo que vem antes, parece até meio instintivo. Eu não fico pensando, acontece. Eu entro no ambiente e às vezes eu consigo sentir. Já chegou vezes de eu nem conhecer pessoas, eu entrar, tipo assim, numa sorveteria, e eu tá na mesa, e assim, eu ver uma pessoa assim de longe, e eu pensar, gente, essa pessoa não tá bem, essa pessoa não tá bem. Pois eu levanto e vou lá e falo pra pessoa, pode dar um abraço? Olha, coisa de tipo 2, né? E a pessoa começar a chorar, a pessoa começar a chorar, e a amiga que estava conversando com ela, olhar assim pra mim e falou, nossa, ela precisava disso, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu não sei porque eu fiz. Mas eu falei, vai dar tudo certo, viu? Fica bem que vai dar tudo certo. Por isso, essa é a motivação. Então a gente está sempre com esse radar ligado, que os outros precisam. Só que ao mesmo tempo, por que não liga esse radar primeiro, né? Para mim, é isso o meu movimento que eu tenho que praticar todos os dias. O que eu preciso para mim? O que eu preciso para mim? Quando eu vou na terapia, eu falo, gente, eu tenho que fazer uma avaliação antes. Porque chegar lá, ela vai perguntar para mim, tá tudo bem? O que eu respondo? Porque eu sou da tríade do otimista, né? 2, 7, 9. Eu não me permito falar que não. E a minha terapeuta é tipo 8. Ela fala assim, fala a verdade, não tá tudo bem. E tá tudo bem falar que não tá tudo bem. Ela já me manda assim, sabe, um chacoalhão. Então peraí que eu tenho que avaliar. E aí o que eu falo? As minhas ciladas. Ah, é porque tal pessoa tá assim, tal pessoa tá assim, tal pessoa... Aí ela fala, tá, e você, como você tá? Entende? É desafiador. A gente sempre cai na cilada. Não, mas é o outro. Não, e você? Entende? Então, o desafio para o tipo 2 é isso. E aí, foi isso que eu fui aprendendo no FACE, nos cursos de Enneagrama, e cada vez que eu vou para curso. É isso, é desafiador, mas é exercitar aqui. Eu posso continuar sendo ajudante. É isso que eu gosto de fazer. Essa é a minha missão. Me realizo como terapeuta hoje. Mas agora, desde que eu esteja assim, preenchida, eu posso doar, desde que esteja transbordando em mim. E aí, nesse sentido, é verdadeiro. Porque como que eu vou doar aquilo que eu não dou para mim? Então, não é verdadeiro, né? Então, gente, é muito questionamento, né? Eu falo que as duas Daiane conversando, né? Minha personalidade e minha essência o tempo todo me cobrando. Então, é mais ou menos isso. E a minha busca foi isso. Foi uma dor, aos meus 40 anos, que eu fui descobrir quem eu era de verdade. Fui adoecendo, entrei num processo de depressão, onde eu não conseguia mais entender, nem reconhecer a pessoa que eu olhava no espelho. E foi tão difícil aceitar ajuda, que quando eu fui num psiquiatra, eu tive que ir, porque eu comecei a ter pânico, eu não conseguia sair de casa, não conseguia comer, deixei chegar assim bem no meu limite. E quando eu fui buscar ajuda, eu não conseguia falar. Passou 40 minutos da consulta e eu não consegui falar para o psiquiatra que eu tinha. Foi ele que foi lendo, ainda bem que eu peguei um bom profissional que entendeu, né, todo o processo. E ainda eu lembro muito bem da fala dele. Olha, você é o tipo de pessoa assim que tá sempre buscando ajudar as pessoas, só que pensa assim, se você estiver no avião, o avião vai cair lá, né? E tá acontecendo uma pane, tem que pôr a máscara. Você quer pôr a máscara em todo mundo, só que assim, você não consegue salvar as pessoas e nem salvar, é primeiro você. Olha para você. E ele frisou bastante. Você vai precisar de medicação para sair desse lugar que você está hoje. Mas enquanto você não começar a terapia, você não vai melhorar. Gente, sabe o que doeu mais? Começar a terapia. Eu mandava mensagem para a terapeuta e falava assim, como que funciona a terapia? Ai, né? É assim, é tanto tempo, aí depois, por tanto tempo, gente, eu não tenho esse tempo. Olha, por favor. Olha que nível de se cuidar. Se cuidar. Se cuidar. Receber não ajuda. Se permitir. Me permitir receber ajuda. Mas também peguei uma tipo 9, que foi muito acolhedora. Ela conhecia, né, um pouco do Enneagrama, e foi ela que falou para mim. Ela falava assim, ó, você tem algo no seu olhar que tá pedindo que você olhe para isso e você não tá enxergando.
é além do que você já conhece, você tem que buscar um conhecimento. E ela falava, eu acho que deve ser relacionado ao Eneagrama. Eu falava, não conheço o Eneagrama? Não sei se faz sentido. Que é isso? O que tem eu a ver com o Eneagrama? Não sei, acho que não faz sentido. E ela sempre... Não era terapeuta nesse ponto, Dai? Você não era terapeuta Não. nesse momento? Não, eu só estava mesmo no meu processo, realmente assim, só para ali curar o que começou, o processo Para todo se que curar. começou. Mas essa dor, ela me trouxe a oportunidade de eu saber quem eu sou de verdade e o que eu ia fazer com o que eu sou, entende? E aí que começou tudo isso, sabe? Aí depois que eu fiz um tempo a terapia, eu fiz um curso de Eneagrama mais básico, um professor que veio aqui na cidade mesmo. Dali já começou a dizer, esse negócio me deixou intrigada. Como que pode uma ferramenta de autoconhecimento fazer uma leitura tão precisa da gente? Não é possível isso. Aí foi próximo da pandemia, que aí que eu comecei a assistir, acho que foi os 9 dias do Despertar da Identidade, numa live do Medo por Acaso. Falei, gente, estou gostando dessa linguagem, estou gostando disso, faz sentido para mim. Eu lembro que quando acabou os 9 dias, aí que ele ia vender o curso. E eu, como tipo 2, eu era sempre assim aqui em casa. Será que eu devo fazer isso? Se era pra mim, né? Se era pra eles, eu fazia sem perguntar, assim, rapidão. Será que eu devo? Será que eu devo? E aí foi meu primeiro passo que eu reconheço pra mim grande, sabe? Gigantesco. Eu comprei o curso, depois eu avisei. Entende? Que lindo. Eu fiz assim, gente, isso é pra mim. Eu sentia, sabe, um negócio assim, ardendo. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Eu não sei porquê, mas eu tenho que fazer isso. Quero, faço. Eu tenho que fazer isso, fazer. Né? Então eu fiz. Eu comprei o curso e depois eu avisei, gente, eu vou fazer. Só que mesmo assim, comecei o curso, menor pretensão me tornar terapeuta. Eu falei, não, eu tenho que entender melhor quem eu sou. Mas quando eu comecei, que é pelo tipo 8, né, que começa, gente, eu comecei 3 vezes o curso. Comecei uma vez e falei, não, eu vou começar de novo. Comecei a dizer, não, eu vou começar de novo. Aí comecei pela 3ª vez e eu fiz assim, gente, eu não sei por que eu tô sentindo tudo isso. Aí eu fui entender, não é só pra mim. Entendeu? Aí eu comecei a falar, nossa, será? Aí eu falava assim, ai, que coisa, imagina ser terapeuta. Isso não é pra você, né? Nossa, tá se achando agora ser terapeuta? Eu falei, não. É uma ferramenta incrível. Eu não posso, é uma lâmpada que acende pra todo mundo. Eu não posso deixar só pra mim. E aí foi aí que começou tudo isso, essa jornada maravilhosa. E nunca mais parei, gente. Fala de Eneagrama, as minhas filhas até comentam. Se começar a falar de Eneagrama, minha mãe não para mais. Mas quando quer saber o perfil de alguém, me pergunta. Não é? O que você acha? Porque aí, a gente, né, à medida que a gente vai aprofundando e vivendo também, né, o Eneagrama, na conversa a gente vai vendo as palavras, a gente vai vendo ali o perfil. Não que sabe, né? Mas é uma tendência, porque você não sabe, mas sabe. Sabe, pra gente é óbvio. Sim. A gente não pode falar para os outros, mas assim... São poucas pessoas, quando você convive um pouco, você já saca qual que é o tipo, você sabe até a maneira de abordar, você sabe a maneira de como que a pessoa vai escutar aquilo que você está falando, né? E aí junta com o jeito que a gente opera, cada um de nós, é muito bonito, assim, né? Eneagrama é muito transformador, é uma ferramenta que acho que as pessoas deviam ensinar na escola. Devia. A gente vai estar vivo para ver isso, viu? Olha, se depender de mim. E eu já fui né, divulgando e falando com pessoas que têm a mesma vontade. Porque até hoje eu estava falando também com uma terapeuta minha, que eu tenho uma terapeuta tipo 1, tenho uma terapeuta tipo 8, né? A gente estava conversando sobre isso. E, gente, a gente devia aplicar melhor o Eneagrama em todos os sentidos, para ter a compreensão, para ter a compaixão, que é isso que a gente aprende primeiro, menos julgar e mais entender que se a pessoa está se comportando desse jeito é porque ela carrega uma dor emocional muito grande e ainda ela não tem o conhecimento para lidar com isso. Então, pratica primeiro essa compaixão, mas depois usa para tudo, né? É em casa e nas empresas, eu venho falando muito isso. Se você sabe o perfil, você sabe colocar cada um na sua habilidade. Gente, otimiza o trabalho, o negócio prospera. É maravilhoso, gente. O Eneagrama é sucesso, é prosperidade para todos eles que a gente saiba usar, né? Não só para rotular e sim para compreender. E eu gosto muito de trabalhar isso, sabe? Nesse sentido, quando a gente faz o radar, é o que a gente aprende no FACE, né? Eu faço nos atendimentos, porque assim... É muito legal quando você faz, eu gosto de repetir. Inclusive, hoje eu repeti com uma interagente minha. E ela não fazia a menor ideia. Eu falei, hoje eu vou provar para você que os seus movimentos no caminho que eu recomendei
Falei, tudo bem que você já está vendo o seu resultado, mas eu gosto de uma prova ali mais palpável, mais visual. E aí eu gosto de repetir o radar, principalmente o da personalidade. Gente, é incrível ver os olhos da pessoa. Nossa, eu falei que eu fazia tanto, quanto eu consegui diminuir. Porque eu falo, sumir não vai, isso faz parte da gente. Né? Eu falo que a personalidade, sim, é uma roupa que a gente protege a nossa essência. A gente não é um ser puro, iluminado, né, no nível de consciência 1, 2, 3 lá, que a gente só visita, né? Mas a gente pode integrar esses dois para que a gente consiga viver de uma forma mais saudável e equilibrada. E é lindo quando eu repito o radar, porque a pessoa vê, realmente, eu sinto o resultado, mas eu não tinha essa percepção do quanto eu movimentei, né, mais para a essência e diminuir esses comportamentos da personalidade. É muito prazeroso isso. É muito lindo. Eu quero te fazer duas perguntas. Duas não. Primeiro eu vou te questionar assim. Quando tu percebeu que tu só fazia pelos outros, e hoje, quanto do teu tempo tu gasta com eu, Daiane? Sim. Olha, é interessante, porque quando eu atendo tipo 2, e lá, né, no radar a gente fala sobre essa questão de pôr o outro, em primeiro lugar, não sobra tempo pra gente, porque fica sempre nisso, né, de fazer. Quando você inverte essa questão de prioridade, você começa a ver que sobra tempo. E você começa, pelo menos eu começo a ver que assim, como é gostoso, sobra tempo pra mim. E às vezes eu até me pego assim, o que eu vou fazer com esse tempo? Aí, né, eu falo que esse diálogo interno permanece, cuida de você. Faz o que você gosta. O que você gosta. Mas assim, eu confesso que não é algo assim, ó, tão rápido. Eu preciso desse diálogo interno para conseguir fazer isso. Porque senão eu logo já caio na cilada assim. Será que eu preciso fazer alguma coisa para alguém? Sabe? É sempre para fora, né? Que é o coraçãozinho de bandeja, né? Do tipo 2, né? A minha tipo 2 tá aqui. Mas por que tu fica tão presa na tua personalidade tipo 2, se a tua flecha de evolução é só descer lá pro 4 e o 4 é individualista? Por que tu não... Não, na verdade, aqui é que eu sou muito prático e muito diretão, né? E a Ana sabe disso. Se eu estou estudando, estou me desenvolvendo, por que eu não posso ir lá no 4 e olhar para mim? Porra, é a minha flecha de evolução, por que eu não posso ir lá ficar um pouco preso no 4 ali, me vendo e curtindo aquele momento ali, fazendo o que eu gosto de fazer? Sim. Olha, eu adoro explica essa... na verdade, tenta nos explicar essa forma assim de... O que dificulta? Por exemplo, tu já falou muito do diálogo interno, que tu fica lá, mas eu tenho tempo logo. E por que o tempo que tu tem, que fica pensando, tu já pensa direto em quem está precisando de ajuda. E por que tu não pensa na Daiane, que aquele momento ela está precisando curtir o momento sozinho, fazer o que ela gosta? Por que ela sempre tem que estar com o coração dando lá na frente e ela não pode olhar um pouquinho para ela? Sim. Junta mais coisa que isso. Uma delas também é o meu instinto, que o meu reprimido é a autopreservação, então também já dificulta, é algo que eu tenho que movimentar mais. E eu falo, eu admiro quando tipo 8 fala nessa praticidade, é simples assim, é só você sabe o movimento que tem, porque não vai lá e faz. Exercício emocional, um coração que sofre. E sabe uma coisa que doeu pra caramba também? E eu descobri isso faz pouco tempo. Gente do céu, lavando louça foi. E a vitimização onde fica? Entendeu? Poxa, eu não fiz pra mim, porque eu fiz pro outro, pra ser vista, entendeu? Então essa sombra da personalidade, ela rodeia. E no 4, tem evolução no 4, se posiciona. Eu vejo minha filha, admiro também, sabe?
Só que a sombra 4 também tem o drama e a vitimização. Então tem hora que eu reconheço que eu tô fazendo isso. Pô, gente, isso é tão... é feio, mas é real. É uma realidade do meu tipo. Se então eu me posicionar com esse individualismo do 4, vou fazer mesmo, esse amor próprio, tal, onde vai ficar meu papel de vítima que é visto? Porque às vezes quando eu me faço de vítima, eu também sou vista. Entendeu? Então, não é de forma consciente, mas na hora que cai a ficha, eu falo, poxa vida. Outra coisa que eu percebi interessante é assim, ó. Tá, fiz um movimento, quis alguma coisa que era pra mim, me posicionei, falei, verbalizei isso. Aí, o que acontece? O meu inconsciente, ele vibra contra, porque lá no fundo vai dar errado, porque tá fazendo por você. Pô, dá errado, acontece alguma coisa. Mas aí teve um dia que eu vi isso acontecendo e falei, poxa, você quer mesmo ficar nesse papel de vítima? Falei, ai, não, deixa, né? Já deu isso aí, né? Esse mimimi, Esse mimimi. Daí, Daiane, eu vou falar uma coisa que a Ana gosta, né? Eu sempre falo que entra a questão dos níveis de consciência e a escada. Aqui, quando tu tiver tanto indo para tua flecha de estresse quanto para tua flecha de evolução, tu tem que perceber que elas também podem ser tanto de evolução como de queda. Então, na verdade, tu tem que sentar na escada antes de se atirar, antes de mergulhar, no caso, né? Antes de tu mergulhar, tu tem que sentar na escada e olhar. Isso aí, eu vou pegar o que é bom daquela personalidade ou eu vou pegar a sombra daquela personalidade? Por isso que o Enneagrama ele te ensina isso. O estudo da análise das personalidades te ensina exatamente isso. Tu sentar na escada, olha, estou indo para a evolução ou estou indo para a queda? Porque não adianta nós termos conhecimento se tu sempre vai se atirar para a parte da sombra, né? Porque quando a gente vai para outra personalidade, obviamente a gente vai, geralmente quando a gente está num nível mais baixo de consciência, a gente vai para pegar a sombra, né? Pegar o que não é bom. Agora, quando a gente estuda e a gente sabe, tu tem que sentar na escada e olhar. Eu estou indo para pegar a sombra? Não, então eu vou ficar aqui. O que eu tenho que fazer para pegar? O que a outra personalidade faria para mim nessa situação? E isso o padre Domingos de Almeida também fala muito em tu perguntar o que o 4 faria no meu lugar agora, ou o que o 8 faria no meu lugar agora. Sim. Do lado bom, né? Não sei se isso te faz pensar, mas é que a personalidade do instintivo é essa, é muito, para a gente é muito prático. Sim, eu adoro essa diversidade, eu adoro, e aprendo com ela, entende? É que assim, eu não vou, porque eu estudei, eu trabalho com isso, falar para vocês que eu consigo fazer isso assim, ó, sai, tudo lindo. Não, então é uma dificuldade, que nem eu disse para você. Claro, eu me pego muitas vezes sabendo sim o caminho que eu tenho que ir. Só que tem hora que eu confesso que tem vezes que eu falo assim, hoje eu não consigo. Tá? Então, se aceita, se acolhe, mas uma coisa que eu tenho conseguido fazer eu por mim mesma e não esperar que os outros façam, porque o que gerou minha depressão foi juntar muita frustração e raiva por terem expectativa nas pessoas que eu ajudava, achando que elas iam resolver meus problemas. Então, hoje, nesse sentido, eu consigo ter a percepção, né? É sombra que eu estou visitando, é drama, é vitimização, mas eu me acolho. Eu acho que o que eu preciso, o que eu reconheço que eu preciso é de acolhimento e de quem? Eu mesmo. Porque quando eu faço isso com os outros, eu falo que é um vício. Por quê?
eu recebo o carinho, eu falo, ai, que gostoso, eu vou ajudar de novo para ter o carinho. Então vira aquele vício, igual o vício de qualquer outra coisa, e nunca satisfaz. Mas quando, agora que eu aprendi, eu consigo fazer isso comigo mesma, aquilo vem e permanece. Quando eu consigo fazer algo por mim que eu quero, é assim, uma sensação de abastecimento, sabe, de satisfação muito prazerosa. E esse é o que eu consigo reconhecer de maior movimento que eu consegui fazer tendo conhecimento do Enneagrama. Eu fazer por mim mesma algo que eu quero muito, entende? Porque eu não me permiti. É transformar o seu vício, né? Transformar o vício numa virtude. Exato. Sim. Né? E respeitar. Outra coisa, respeitar, porque né, a gente quer laçar todo mundo e que eles sejam nossos dependentes, depois a gente gosta na cara deles, né? Mas assim, que eles sejam nossos dependentes, mas depois a gente reclama, né, que são todos dependentes. Hoje, ainda eu falei isso hoje também, por uma, eu me questiono. Eu tô querendo ajudar porque no fundo eu quero troca, eu quero de certa forma reconhecimento, então fala não. Isso para mim também é um movimento bem difícil, mas eu tenho conseguido fazer. Você tá esperando, tipo, eu brinco, né? Tá passando um cartão de crédito e depois você vai querer alguma coisa? Não faça. Então aí eu falo não. E eu não conseguia falar não pra ninguém. Eu pensava assim, falar não pras pessoas é falar, eu te odeio, entendeu? Era meio invertido, não gosto de você, nunca mais vou fazer nada pra você. E não, é libertador. Hoje eu consigo falar não numa leveza. Olha, hoje não consigo, entendeu? Hoje não. Se puder fazer outro momento, se der certo, mas assim, ou para esse momento eu não consigo, ou isso hoje eu não posso. E por quê? Porque eu sou emocional. Para um né, instintivo, imagina, se faço, passo, faço, passo. Outra coisa que eu gostei muito ali no teu início, você falou sobre sobre a regra de ouro, que é a regra da prosperidade, né? Claro, tu não falou com essas palavras de regra de ouro, porque eu sou apaixonado, além do Enneagrama, eu sou apaixonado pela questão da prosperidade, né? A prosperidade, ela é em todas as áreas. E tu falou de fazer algo pelos outros, aquilo que tu quer que faça para ti. Essa é a regra de ouro, né? A regra de ouro é faça para os outros aquilo que tu gostaria que fizesse por ti. Essa é uma das regras da prosperidade. Então, quando tu aplica a regra da prosperidade, tu não vai fazer para os outros aquilo que tu não quer que façam para ti. Só que essa regra de ouro, muitas vezes as pessoas, para um tipo 2, deve ser muito difícil fazer, porque daí as pessoas ficam se aproveitando demais. Então, o saber dizer não, que nem tu falou agora, isso é libertador, porque eu, como tenho a minha flecha de evolução é no 2, muitas vezes eu me pegava, principalmente para quem tu tem como amigos protegidos, é muito difícil também tu dizer não. Então as pessoas às vezes se aproveitavam dessa fragilidade de tu não dizer não. Hoje eu já digo não com a desenvoltura bem e sem ficar magoado. Gostou, gostou. Se não gostou, é problema teu. E algo que eu percebi quando a Ana te perguntou qual a personalidade do teu esposo, teu companheiro, teu esposo, tu falou que era 6, e daí eu fiquei aqui, eu anotei. Por que tu não usa a tua asa 3 para acessar lá o teu maridão? Porque a tua asa, o que tu precisa está ali no teu outro lado. Olha para esse teu outro lado, e daí dali o caminho de evolução do 3 é ir lá visitar a dor do teu maridão, do teu amado.
Então, é isso aí que eu aprendi com o Enneagrama e para mim se tornou tão fácil olhar, estou precisando de ajuda, eu estou aqui, no caso, tu está no 2. Mas para mim entender a dor do meu marido, eu tenho que ir para a minha asa 3, que eu não desenvolvi, usar ela, porque na verdade a outra tu já usa sem precisar. Tu tem que olhar para essa que está pitoquinha, né? Que está e daí acessar ela, ficar tentando um pouco entrar nela. E quando tu entrar nela, acessa o coração e vai lá ver o amado, a dor do amado. Porque na verdade a personalidade 6, todos nós precisamos. Porque eu, como instintivo, o meu teste do Enneagrama, os mais baixos foi o 4 e o 6, né? E o 6, todo mundo precisa da personalidade 6, porque a personalidade 6 é o cara do planejamento. Então, todos nós precisamos dessa praticidade para a nossa vida, para tudo na vida. É bom tu ter 2 planos, 2 ou 3 planos. E quando tu acessa isso, que tu olha, que tu percebe, eu percebo que como é libertador tu ter essas ferramentas e como é que quais os movimentos que tu tem que fazer para acessar isso aí, né? Então, isso que é fantástico na análise das personalidades, né? No Enneagrama. Isso, para mim, foi essa chave, isso foi libertador, quando eu percebi esses movimentos. E o bom é tu estar sempre... Aí entra outra personalidade, que é tipo 5, né? Eu acessava o tipo 5 muitas vezes só para planejar a vingança. Então, hoje, eu acesso a personalidade 5 para ver o que está faltando para mim. O que eu preciso aprender e aonde que está o conhecimento que está me faltando, que não está deixando eu chegar onde que eu quero. E como é que tu vê esse movimento aí? Como é que tu acessa essa tua asinha reprimida aí? Foi um dos cursos também, né, de asas e flechas, né, que eu percebi que a 3 era reprimida, desde lá venho praticando. E adoro, que eu acesso bem é gostoso, é prazeroso, e a gente se reconhece, a comunicação muda, quando ele vai para dele e eu vou para minha, a gente se encontra ali, eu consigo falar, a gente tá junto, porque a nossa energia tá vibrando igual, a gente tá falando a mesma língua, quando a gente tá nesse 3. Mas o que eu percebi, assim, para evoluir como casal agora? Isso, no 3, ajudou a gente a evoluir, ter uns pensamentos legais, assim, em planejamento também. Usamos o 6 para planejar projetos familiares, né? A nossa construção como casal, legal, tal. Mas, assim, mais esse relacionamento, aí vamos falar assim, o que ajudou mais foi a PNL. Então, porque quando a gente fez o curso de casais, de Enneagrama, foi assim, a primeira vez que parece que a gente usou a mesma língua, que eu brinco, né? Quando a gente fala de Enneagrama, que é como se tivesse que usar um idioma para cada tipo, porque a gente acha que a gente está falando do jeito que a pessoa está entendendo, mas a pessoa está filtrando de outro, né? Então, quando a gente fez esse curso, parece que a gente começou a falar o mesmo idioma, eu para ele, ele para mim. E naquele exercício que a gente faz dos níveis neurológicos, né, de colocar lá de um lado, como você vê ele, eu como eu via e como ele me via. E aí depois a gente virou de frente e eu tive coragem de falar sem sofrimento. Como que eu via ele, ele teve coragem de falar também sem sofrimento, como ele me via. E eu recebi... eu não vejo até como crítica. Eu recebi o ponto de vista dele de uma forma assim, poxa, olha só, eu não imaginava que você me via desse jeito. E ao mesmo tempo, na hora que falou das habilidades, ele falou coisas ao meu respeito que ele nunca tinha falado em mais de 25 anos juntos. E aquilo também me surpreendeu. Então, assim, a partir dali, eu acredito que ajudou a gente a falar a mesma língua. E foi ali, ó, no primeiro ambiente, que é no primeiro nível, que é ambiente, depois comportamento, habilidade, crença, identidade, espiritualidade. E aí a gente até construiu
juntos, depois um planejamento dentro dos níveis neurológicos. A gente tem guardado até hoje 4 cartolinas, aí a gente vai acrescentando coisas. E foi muito legal, porque quando a gente caminha junto, e você falou em prosperidade, de ter aquele sentido também, né? O que é bom para você? Porque eu brinco e falo assim, ó, vamos pôr o seguinte, eu vou falar o meu ponto de vista, isso não quer dizer que tá óbvio e que é a verdade unânime, depois você coloca o seu e a gente entra depois, a gente ajusta pra gente criar o mesmo caminho. Senão um puxa a corda para um lado, o outro puxa para o outro, e hoje eu vejo muito isso nos relacionamentos, nos atendimentos, que é isso. A pessoa vê a diferença e tá cada um puxando a corda para um lado. Então, o casal não prospera, o casal não tem harmonia, entende? É entender o ponto de vista de cada um, entender que isso não tem nada de errado. Entendeu? Eu brinco assim, ó, você tá assim, põe o seu marido de frente e mostra para ele. Da onde ele tá olhando, ele vê uma coisa. Da onde você tá olhando, os dois tá certo. Ok? Mas pessoas inteligentes constroem outros caminhos, não tem só 1 e 2. Então, é ter essa comunicação. Mas eu percebo que hoje as pessoas estão imediatistas e acham assim, mas a pessoa não tá vendo que é desse jeito que eu tô sentindo assim. E eu falo, não, ela não está vendo. Ela está vendo a dor dela que ela já carrega. E isso é difícil para ela, ela não tá vendo a sua dor. Você falou da sua dor, mas não precisa falar, porque isso é óbvio. Gente, não existe essa palavra. Vamos apoiar no dicionário que não tem óbvio. Tem que comunicar, tem que falar. Mas a gente encontrou esse caminho através dos cursos que a gente fez junto, mas principalmente nessa visão, sabe? Eu tenho um ponto de vista, você tem outro. Como que a gente pode aí criar um caminho nosso, então? Usando as suas habilidades de planejador, sim, e a minha, que vai ajudar de uma forma amorosa, e você sendo mental. Então, antes eu via isso como algo não ruim, mas que era um tipo assim, um obstáculo, vamos dizer assim. E hoje a gente vê muitas pessoas perguntando, né, pro Meda, qual que é o melhor tipo para qual tipo? Não tem isso, né? E aí a gente tem a evolução, tem nível de consciência, tem instinto, tem diversas coisas para trabalhar. Mas o que eu acredito o que vai fazer mudar? A vontade. Se tiver vontade, aí você alcança. Mas assim, desde que a mudança, né, tem que partir primeiro da gente, porque ninguém muda ninguém. Eu vejo que é a vontade e a compaixão, né? E o amor com a dor do outro, né? Isso aí sim muda relacionamento e muda vidas. E isso é fundamental, porque quando tu começa a se olhar e a se amar, porque tu não dá nada para o outro que tu não tenha, né? Tu não consegue dar amor se tu não se amar. Que nós devemos se amar. E tu falou outra coisa só para esclarecer para as pessoas, ela falou PNL. PNL é programação neurolinguística, que é outro assunto que também é fundamental a gente conhecer, porque o ambiente que a gente vive, não adianta tu mudar quanto tempo as pessoas dormem na mesma cama, o marido dorme num lado, a esposa dorme no outro, e isso fica o resto da vida. E se trocar de lado, ou se é uma mulher que gosta de mudar, de fazer mudança na casa, quando chega em casa, a cama já está de outra forma, já às vezes, muitas vezes, ela faz para agradar e já gera estresse, né? Por isso que o que ela falou ali é importante, é o casal a estar disposto a mudar junto, né? A evoluir junto. Porque se tu se tu casou, tu quer que aquela pessoa, as duas partes que são inteiras, elas se unem com todos os problemas, mas elas têm que evoluir junto. Então, o planejamento do casal junto é fundamental para dar certo. Tocando num ponto aí, assim, falando de relacionamentos também. Tipo 2, a gente sabe que é um tipo, vou falar controlador, mas não é. Na verdade, é aquela questão, quero tocar na história do orgulho, né? O tipo 2,
orgulhoso. Orgulhoso no sentido de, não é uma crítica de jeito nenhum, mas nessa questão assim, de eu sei o que é melhor para você. Isso é uma questão marcante no tipo 2, quando o tipo 2 está no nível baixo de consciência. Como que você lida com isso? No seu relacionamento, acho que hoje talvez não seja mais tanto um problema, porque a gente vai chegando num certo nível de consciência, por mais que isso esteja interno. Como que você lida com isso nos tipo 2 que você atende? Como que você trabalha? Porque é marcante, de fato, isso é real? Qual que é a sua percepção sobre essa questão do orgulho? Assim, ajudantes de Deus, né? Eu sou quase um braço direito do Criador Deus, e eu vamos sei... dar o mundo. Não, eu e Deus vamos dar o mundo e olha, é interessante porque o tipo 2 é um dos tipos também que mais consegue praticar essa empatia. Então, tipo assim, quando eu atendo as pessoas com dor eu já sinto, mas quando eu atendo o tipo 2 eu vejo um espelho gigante na minha frente. E eu olho para aquilo e falo, nossa, eu faço isso, ou eu já fiz muito disso. Mas ao mesmo tempo... Ou eu sou capaz de fazer, né? Isso que eu acho que é o pior de tudo, porque a gente chega num nível de consciência que você olha para o outro e fala, nossa, eu sou capaz disso, eu chego ali. Enfim, continua. Sim, mas ele traz, e não é por acaso, né? Que aparece, o que mais, né, aparece é 2, é 8 e tal. Não é por acaso, para trabalhar tudo isso. Mas aí eu vejo essa dor, mas sabe o que é interessante? É porque esses comportamentos, eles são inconscientes. Então, assim, ó, leva um tempinho para eu, na dinâmica aqui da conversa, trazer para a pessoa e ela entender de fato que ela faz isso. Porque a gente justifica. Eu passei mesmo também um tempo justificando. Não é bem assim, sabe? Mas no fundo, eu sei, as pessoas precisam de mim. E quando a pessoa, às vezes, você está ajudando e a pessoa fala, não, eu vou por outro caminho. Como assim? Por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela acha mais que a minha ajuda não precisa mais de mim? Nossa, mas porque... Nossa, dói, mas hoje é uma leveza, eu consigo. E como é que é essa dor daí? Pô, a pessoa não gosta mais de mim, daí como é que fica a dor? Realmente, já vem por essa... não precisa mais de mim. Hoje já nem tanto. A liberdade, né, de entender que a pessoa tem um processo dela, e isso é mais leve para mim. O do orgulho é até um pouco mais leve, porque eu falo... Aceita. Eu percebo que assim, a dificuldade para mim praticar é mais para as filhas. Mas mesmo assim, como assim? Até tive uma experiência não faz muito tempo com a minha filha tipo 8, mais velha, que foi para a faculdade. Foi muito legal. Olha, primeira semana eu vou com você, fico uma semana, te ajudo a entender como que vai ser, você vai pegar o ônibus, fazer a carteirinha, nananã. Mas fica tranquila, que eu fico lá com você e tal. Na hora ela não falou nada, porque ela sabe que às vezes... Tipo 8 ainda, gente. Foi adorável, comi tipo 8. Passou, acho que 2 dias. A gente estava almoçando, aí ela fez assim, o negócio seguinte. Eu não preciso que você fique comigo uma semana pra fazer esse julgamento. Quem precisa é você, então você não vai, tá? Fica um tempo, sabe? Ainda elas brincam, mãe, responde, reage. Então, eu tenho esse tempo. E ela, como tipo 8, ela fala assim, você entendeu? Eu falo, calma, só tô digerindo isso emocionalmente. Porque a minha cabeça, entendeu? Mas a minha emoção ainda não chegou ao mesmo tempo. Essa água tá virando, calma. Mas aí eu entendo, falei, poxa, mas aí caiu a ficha, eu entendi de verdade. Eu falei, realmente, ela não precisa da minha ajuda. Ela vai lá e faz. Se der medo, vai com medo mesmo, mas ela faz, sabe? Hoje mesmo me mandou uma foto, fez tipo aquela bala baiana, né? Eu falei, nossa, você fez? Aí depois ela falou, por quê, mãe? Tipo assim, você tá duvidando de mim? Aí até gravei um áudio, filha? Não. É que assim, eu admiro, sabe? Isso tipo assim, eu quero, vou lá e faço. Né? Não fico pensando, é pra mim, eu vou fazer. Não, eu vou lá e faço. Eu admiro muito, por isso que eu falei. Eu admiro muito essa praticidade de tipo 8. Então, assim, essa questão de deixar o outro livre, de não ter, sabe, isso aí, é mais difícil às vezes com o filho, mas eu tô empenhada, tô praticando. E para as minhas interagentes, eu percebo que isso leva um pouquinho mais de tempo, porque é vício, né? Então, para a pessoa ficar consciente, é preciso que ela vá me trazendo os exemplos que ela viveu na semana, que aí eu consigo colocar para ela, mas aí na hora que ela me traz o exemplo, que aí eu trago para ela o que ela tá fazendo, aí cai a ficha.
Aí ela fala, nossa, é isso, é legal, porque aí fala, é isso que é orgulho. Achei que era pra É. se achar melhor, porque eu não me acho melhor. Eu falei, mas no fundo também a gente às vezes se acha melhor sim, viu? Pode assumir, trabalha isso, porque no fundo vamos assumir que a gente acha que a gente é insubstituível, que todo mundo precisa da gente. Você sabe o que é melhor para o outro. A minha mãe é tipo 2. E minha mãe é uma tipo 2 típica, assim. Então, essa questão do orgulho, até hoje, gente, ela tem absoluta certeza que ela sabe tudo que é melhor para mim. Tudo que é melhor na minha vida. Minha mãe não foi para o caminho do desenvolvimento humano, nem nada, assim, uma pessoa maravilhosa, mas ela tem isso com todo mundo. Hoje eu entendo, olho, acolho, tenho essa compaixão, eu sei lidar, aprendi a lidar com ela até pelo Enneagrama. O Enneagrama me ajudou demais, assim. Mas essa questão do. E isso passa muito por um controle, né? A pessoa se torna, de certo Controlador. modo, uma pessoa controladora, Sim. porque sabe o que é melhor. E foi engraçado que eu vi você fazendo uma fala, assim, a minha mãe, ela não se conforma que as pessoas assumam caminhos diferentes do caminho dela. Então, para ela, o caminho dela é o caminho correto. Como que uma pessoa pode não acreditar no que ela acredita, tomar decisões diferentes das decisões que ela tomaria, do que ela considera correto? Hoje eu olho e acolho, eu tenho uma maior tranquilidade assim de lidar. Mas eu vejo que é dolorido para ela, né? É dolorido para você quando você tem uma determinada opinião e a pessoa tem uma opinião diferente da sua. Sim. Sim, é É porque interessante. a gente pensa assim, é comigo, não gosta de mim, não tem nada a ver comigo, É né? isso. Não, não tem, mas isso exige um nível de clareza e de desenvolvimento que é para poucos, né? É para poucos. Eu acho muito difícil essa pessoa conseguir entender que não é pessoal, não é que você não gosta ou que você não valoriza aquilo, que nem, por exemplo, minha mãe é absurdamente religiosa, minha mãe é católica, de assistir missa todo dia, e assim, ela não se conforma com as escolhas religiosas que eu faço. Eu não sou, eu sou da espiritualidade, eu estou num outro lugar. E ela, assim, inconformada, ela fica a vida inteira tentando fazer com que eu vá para a igreja, eu não vou mais. Mas não é com ela, né? Não tem uma questão da escolha dela, não recrimino a escolha dela, mas ela ainda acha que o caminho dela é o melhor caminho, que é o caminho mais adequado para mim, enfim, não é. Né? Sim, Então passa por um respeito e tem uma dor, né, nisso. é uma dor mesmo. Sim. A Ângela está comentando aí que tem momentos que é necessário ser ajudado, mas por insegurança prefere não fazê-lo. LGBT2? Ela não fez o teste ainda. Acredito que ela não fez o teste ainda. Tá. Essa insegurança é nisso, porque, lá, o vício do orgulho. Como a gente é, né, ali perito em ajudar, a gente pensa assim, mas vai que eu deixo a pessoa ajudar, ela não vai fazer do jeito que é o melhor, que é o meu jeito, então, melhor eu fazer. Mas isso tem muito, às vezes tem o 8 às vezes também tem esse tipo de atitude, né? Quando tu às vezes pede para a pessoa fazer e a pessoa vai lá e não faz de acordo, daí tu nem manda fazer a segunda vez, né? Claro que eu aprendi muito a delegar, porque o meu serviço fazia com que eu delegasse funções. Então eu aprendi a como chegar nas pessoas e eu fazia isso sem conhecer o Enneagrama. Conhecendo o Enneagrama ia ser muito bom, né? Porque eu já tinha a facilidade de fazer e eu percebo que, como tu estava dizendo ali, esse medo, mas a pessoa não vai fazer como eu quero. O aprender a delegar, ela é fundamental em determinadas áreas de empresas. Tu tem que saber delegar a função. E o problema do 8 é que ele atropela demais, né? Ele sabe quem faz,
tu faz isso, tu faz aquilo, ele já chega mandando fazer. Ele não pergunta se a pessoa está afim de fazer ou não. Se ele já sabe que a pessoa tem condições, ele já chega escalando. Sim. Ah, mas E eu acho interessante. isso vocês dois acham que é um bug do 2 no 8? Assim, porque eu entendo muito bem a relação do 2 com o 4. Eu entendo quando o 2 está indo na flecha de evolução para o 4, pegando o que tem de bom no 4, e entendo o 2 bugando no 4. Entendo super bem. Agora, no 8, essa questão do controle é uma questão. Aonde que o 2 com o 8 se comunicam para o bom e para o ruim? Vou aproveitar os dois aí. Sim. Ó, pra mim, eu percebo assim, a minha de estresse, eu acho que por ter o exemplo mesmo da minha filha, nossa, dificilmente eu tenho acessado. Teve um dia aí que eu acessei, fui na impulsividade, falei, nossa, fazia tanto tempo que eu não visitava o 8 desse jeito. Eu, sabe, fui bem impulsiva. Assim, eu falei, eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um comportamento assim. Mas eu tenho buscado, principalmente por ter, né, um espelho, né, em casa de irmão, de pai, de filha como tipo 8, para acessar na ação, entende? Então, para mim, às vezes é uma dificuldade essa praticidade que eu falei que eu admiro, assim, em você e no tipo 8, aparecido, assim, tem que fazer, vamos fazer. Mas eu procuro fazer isso, acessar dessa forma, sabe? Vamos fazer, ajudar, porque eu gosto também, o 8, quando ele ajuda sem ser a troca. Eu vou fazer por você porque eu quero, e faz, né, de um jeito que o coração, na verdade, maior é do 8, não é do 2, né? Que é aquela ajuda mesmo que cata a pessoa, põe o braço do braço e fala, olha, vamos junto. Adoro ver isso. Então, eu consigo acessar mais nesse sentido. Hoje, o 8 na ação, sem impulsividade, mas de vez em quando dá um choquinho. É que, na verdade, o 8 ele acessa fácil o 2 para os protegidos dele. É muito fácil acessar o 2, porque daí ele quer todos debaixo das asas dele, é esse controle. Eles estão aqui comigo, eu até usava uma frase, né, que eu parei de usar, tá comigo, tá com Deus. Essa frase é de 2, hein? Essa frase é de 2. Eu pegava e dizia, tá comigo, tá com Deus. Agora eu procuro, claro que era só para os protegidos, né? Os eleitos também, tipo 2. Os eleitos. Tipo 2 tem os eleitos também, né? Tem. Tipo 2 também tem. Gente, é muito legal de ver. Pessoal, tá legal a nossa live, a nossa conversa. Iria mais tempo, mas como a Ana já está atrasada 6 minutos aí. Não, mas dá mais uns 10 minutos aí. Podemos ficar mais um pouquinho. Vamos. Tá tão bom, vamos lá. Mais um pouco. Ficando já, ó, que a Glória tá aparecendo porque ela tem asa 2 dominante. Olha lá. Vai fazendo sentido, a gente vai falando a mesma língua. A Glória é uma tipo 1, né? Ana, e a sua mãe, você vê, assim, que nem você falou, né? Conhece mais aí no 4 e tal, mas você não vê sua mãe acessando a flecha 8? Na raiva, às vezes ela vai. Às vezes ela vai, mas assim, eu vejo muito ela indo para a raiva nessa história de estar magoada porque alguma coisa não foi do jeito que ela imaginava que fosse. Daí ela fica com uma raiva, e também eu vejo nela, hoje minha mãe já tem idade, ela tem 80 e poucos anos, assim, mas eu vi na vida toda ela numa força de execução muito bonita, de fazer o que precisa ser feito. Ela sempre fez. Minha mãe, ó, para vocês terem uma ideia, eu perdi a conta de quando eu conto essas histórias para as pessoas acham engraçado até, assim. Quantas pessoas ela colocou na casa dela para morar ao longo da vida. Então, eu cresci, eu lembro disso ao longo da minha vida. Vários episódios, assim. Então, por exemplo, um primo meu, acho que eu devia ter uns, sei lá, 14, 15 anos. Um primo meu, primo dela, na verdade, de primeiro grau, falido. O cara faliu e minha mãe trouxe ele para morar dentro de casa. E ficou 1 ano e tanto, até ele restabelecer a vida, ficou lá morando. Daí passou um tempo. Daí, anos depois, ou anos antes, nem lembro mais,
Um irmão da minha mãe morreu, o irmão mais velho. Aí os filhos ficaram sem pai, tinham muita dificuldade financeira. Minha mãe catou dois, levou lá para dentro de casa, dois adolescentes moraram lá. Ela criou essas crianças, até foram embora, fez a vida, foram embora. Depois teve um outro episódio de uma prima da minha mãe que foi embora para a Itália, casou com um italiano. O italiano veio para o Brasil, ele estava numa situação também difícil, foram tudo, ele foi lá para casa, ficou lá. Então, assim, minha mãe, a vida toda, minha avó, quando morreu, ela trouxe minha tia, que cuidava dela. Então, assim, vários episódios, a casa onde eu morava num apartamento muito grande, tinha um quarto sobrando, que a gente já sabia que era o quarto de quem ia morar lá. E as pessoas não iam para ficar 15 dias, elas iam para morar e moravam anos na casa da minha mãe. Até restabelecer a vida, até refazer. Então, assim, um coração muito grande e essa força de execução é o que, e ela tem essa fala até hoje. Precisa fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Não adianta você fazer depois. Então, isso eu acho muito legal, que é um acesso ao 8 muito bonito, né? Mas ela também tem um lugar de vítima. Ela também cai muito no 4. Eu vejo também muito assim... quando as pessoas não fazem o que ela gosta, não fazem o que ela quer, ela vai naquele lugar da vítima, muita dificuldade de olhar para ela, sempre priorizando o outro. Eu acho ela uma 2 bem típica, eu acho ela uma 2 autopreservação. Eu acho ela muito, muito típica, assim, em todos esses movimentos, muito bem feitos, mas ela tem essa força do 8, assim, muito, muito presente. As mulheres mais antigas até, né? Até, assim, cresceu em fazenda, uma relação, eu acho, diferente, que mais prática até do que a gente tem nos dias de hoje, até pela geração que ela é. Sim. Mas eu acho ela uma pessoa muito, assim, é bem emblemático para mim essa questão de ajudar os outros, assim, é muito, tanto que eu nunca tive dúvida de que ela era 2. Quando eu descobri a Enneagrama, eu falei, minha mãe é 2. Não tem nenhum. Não tenho dúvidas, não tenho nenhum tipo de dúvida. Mas entender, né, o tipo, né, a gente consegue realmente, né, ter a compaixão que a gente fala e levar isso de forma mais equilibrada, né? Porque e olhar para a pessoa assim, com olhar com compaixão, porque o 2, com toda essa questão, imagina eu, tipo, 7, que primo pela liberdade. A liberdade, para mim, é um dos maiores valores. Imagina eu, filha de uma mãe, que talvez seja o que a sua filha 8 também deva sentir, de certo modo. Que é difícil para a gente ser controlado. Para o tipo 8 também é difícil, para o 7 e para o 8. Então, assim, uma mãe, de certo modo, controladora. Isso que você falou de, eu vou passar uma semana com você lá em outra cidade, a cara da minha mãe fazer isso. Eu, depois de velha, se eu for para algum lugar, ela vai querer ir junto, porque ela acha que ela precisa estar cuidando de mim. Até hoje, ela me telefona, pergunta onde eu estou, quer saber se eu cheguei em casa. Então, essa preocupação, esse carinho. E aí depende muito da maneira que a gente olha, né? Sim. Quando você consegue olhar para o outro e falar, nossa, é uma preocupação genuína. A gente pode enxergar como um controle, mas a gente pode também enxergar como uma preocupação genuína. Não que eu não me irrite. Às vezes eu irrito. Olha a Estelinha falando aí. Estelinha, minha amiga de poio. Controlar a filha 4. E controla eu também, Estelinha. Na verdade, essa questão do controle do 8, o problema do 8 é que ele nega, né? ele tem essa questão da negação também muito forte, né? Ele vai dizer que ele não está querendo controlar. Isso foi também a minha maior liberdade, foi quando eu admiti que eu tinha que eu queria o controle e o poder, mas que eu negava tudo isso, né? Porque o 8 nega. Capaz, eu não faço isso. E daí depois tu começa a falar com as pessoas e tu tem esse entendimento que realmente tu quer o controle de todos que estão na tua volta, né? Então isso é muito... Quando tu reconhece, na verdade, esses defeitos, que é essa dor, né?
isso eu acredito que é o que nos liberta, né? Porque de nada adianta a gente saber a personalidade também e querer ficar preso na personalidade, né? Porque a personalidade nossa, querendo ou não querendo, a cada 10 minutos ela vai vir com tudo para nos derrubar. E se tu não tiver acordado, tu vai fazendo piloto automático e a personalidade é que vai te dominar o tempo todo. Por isso que a sabedoria do Eneagrama, os dois ali, agora eu esqueci o nome dos autores, eles dizem que tu tem que pegar a tua personalidade com a boca na botija, ou seja, quando ela acontece, tu tem que... é a personalidade querendo agir, então vamos controlar essa personalidade. Então isso eu acho fantástico também, porque quando nós deixamos a personalidade, não ficamos acordados para isso, a personalidade, como eu falei, a cada 10 minutos ou menos ela vai estar entrando com tudo para nos derrubar. E vai acontecer algo para nos derrubar. Então, a gente tem que pegar e ficar bem prática, né? Bem práticos nisso, para a personalidade não nos dominar. E principalmente a gente que tem essa questão do controle, né? Porque o 8 e o 2, eles querem o controle, não adianta, não adianta a gente querer mudar, só que a motivação é que é diferente, né? Sim. Duas maneiras de controlar, né? Que interessante. Um controla, é muito legal, gente, porque um controla porque quer poder, né? Motivado pelo poder. O outro controla porque quer ser prestativo. Então, quando a gente vai nos 9 P's ali, explica muito bem. O comportamento é igual, um comportamento controlador, por duas motivações completamente diferentes. É tão legal, gente. Olha como é legal. O Eneagrama é vida. A gente fala e já fica, né? Gente, como que pode, né? Uma coisa de escrever, e aí te dá o caminho, e te aponta de um jeito, e você faz isso, faz aquilo. E às vezes, quando eu vou falando para a pessoa um movimento de flecha, a pessoa fala, quando você está estressada, você faz assim, ela fala assim, olha para mim, tipo assim, isso é coisa de adivinhação? Não, é impressionante. Aí eu falo, gente, é baseado nisso, pode pesquisar, pode se inteirar, qualquer dúvida, eu dou um tempo, porque eu confesso para as pessoas também, eu também fiquei intrigada. Mas sim, se informa mais, se observa mais, você vai ver que isso é real. E tem. Não, o Eneagrama é muito impressionante, né? E foi uma das coisas, assim, que quando eu conheci, por isso que eu decidi, eu falei, eu vou trabalhar com isso, eu vou falar disso todos os dias da minha vida. Porque eu, mentalzona, eu estudo tudo, e eu estudo muito, eu vou atrás, eu entro no 5, eu vou procurando, eu procuro as coisas, apesar de ter essa tendência de ser rasa aí, que é a tendência do 7, eu pesquiso muito, eu leio muito. Né? Não, e o Eneagrama, ele não tem, eu juro que eu procurei no começo, eu falei, esse negócio tem alguma ponta solta, tem alguma coisa que não vai fechar, e eu ia, todo mundo, a gente vai, se analisa um, se analisa o outro, os comportamentos vão indo. Não tem, é a sabedoria, é a mandala sagrada, não tem é uma coisa acho que maior que a gente mesmo. Mas é maior que a gente. Né? Porque não tem nenhum dado de quem criou, né? É curioso isso, né? É presente de Deus mesmo, né? Vou mandar, como é que vocês vão fazer com isso? Geometria sagrada, a gente olha a geometria, a gente olha os números, a gente olha a dízima periódica, tem evidências de que isso é feito numa outra esfera, ele surgiu de outro lugar. E assim, abençoado quem tem a oportunidade, que nem nós, sabe, de olhar para isso e falar, isso é uma ferramenta de transformação na vida, é uma ferramenta de transformação nossa e para outras pessoas. Então, eu me sinto muito privilegiada, assim, de estar nesse caminho, de ter encontrado esse caminho na minha vida, de ter encontrado pessoas igual vocês, assim, de cruzar o caminho da gente e ser essa ferramenta aí de evolução tão linda. Eu me sinto muito privilegiada, de verdade, do meu caminho ter cruzado com tudo isso. Na verdade, né, ela é uma ferramenta que nos traz principalmente, primeiro,
a cura de nós mesmos De nós. e depois entender que as outras pessoas são diferentes de nós e vai melhorar os nossos relacionamentos com as outras pessoas, porque Não é? tu vai entender a dor das demais pessoas e ela melhorando o relacionamento, ela melhora tudo na nossa vida. Ela abre as portas para... Eu sempre falo que a prosperidade, primeiro, ela está na nossa saúde, que é a nossa cura, né? Nos libertar daquela criança chorona que interpretou de alguma forma lá e nos prendeu num quartinho só ali para olhar só de uma forma o mundo, e o Enneagrama vem e diz, não, ande em toda a casa, ela tem 9 quartos, tu vai andar, tu pode acessar qualquer um deles na hora que tu precisar. Só se tu não tiver consciente, tu vai acessar o que tem de pior. Então, essa é a mágica, né? A mágica é tu saber que tu tem essa ferramenta e tu pode usar sempre a parte da luz, né? Maravilhoso, né? É maravilhoso. É isso. Mais alguma pergunta, Paris? Não, eu acredito que eu só tenho a agradecer a Daiane ter aceitado o nosso convite, ter nos dado o privilégio de ficar 1 hora e pouco aí com nós. Tu também, Ana, por essa tua disposição social aí que tu tá sempre disposta a interagir, a interagir e tá curando essa esse meu instinto reprimido do social, né? Fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia, a cada live. E vou aos poucos me aproximando das 10.000 horas para me tornar um mestre na internet. Fiquei preocupadíssima com isso. Ô, Dai, semana passada, retrasada, a Paris falou que a gente só fica, como que é, mestre em alguma coisa, depois de 10.000 horas. Aí comecei já a calcular. Sério? Sério? Eu vou calcular isso aí. Fiquei preocupadíssima com isso. Se estudar 8 horas por dia, dá alguma coisa como 3 anos. Mas... Ai, meu Deus. Então são 3 anos de imersão absoluta. Sim. Não é? Mas por que tu quer fazer em tão pouco tempo? Se em todo o resto da tua vida tu não se dedicou, por que agora nós não podemos dedicar 1 hora por dia para nos aproximar disso aí, ou mesmo 1 hora por semana, porque quando a gente... Paris, eu tô velha, não dá 10 horas, 1 hora por dia. Tô velha, não vou morrer antes das 10 horas, se for 1 hora por dia. O problema é teu, se tu já tá mentalizando na PNL, tudo que tu mentalizar é o que vai acontecer. Eu, por exemplo, sou um adolescente. Eu vou durar 150 anos, então para mim ainda tem muito tempo. Eu preciso dar um jeito de aumentar minha carga horária do dia. Então, ao invés de... Não, mas isso é uma coisa mesmo. Porque quando a gente passa a viver alguma sabedoria, eu acho hoje, de verdade, que eu vivo o Enneagrama e eu tenho, assim, me sinto muito grata por isso. Porque eu coloco em tudo, né? Em tudo que eu faço, eu tenho esse olhar. O olhar do Enneagrama, o olhar da personalidade, aonde que eu tô. Então, talvez as 10.000 horas cheguem aí num tempo tudo que a gente vai fazer menor, nos né? nossos exercícios dá... Incorpora na vida, né? Exato. Não é só estudar, Exatamente. Incorporar. É a viver aquilo, não só, né? Claro, todo conhecimento. Eu costumo dizer que sim, todos os conhecimentos são muito importantes, mas o que vai te levar mais longe é seu próprio respeito. O Enneagrama traz esse olhar pra gente, essa clareza de saber quem você é, porque aí você entende melhor onde você quer chegar, o que você quer fazer, e você tem ferramentas para isso.
Então, bora se conhecer melhor. Gente, eu É também isso quero mesmo. agradecer vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, como disse para Ana, é uma alegria, adoro falar de Enneagrama. Obrigada pelas trocas, enriquece demais também a nossa jornada. E tamo junto, gente, sempre com o Enneagrama, para novas experiências. Gratidão, viu? Vamos fazer mais vezes. Vamos, Agora a gente vai Ana, fazer a vamos. série, provavelmente nós vamos fazer a série dos 9, né? Legal. A gente vai chegar até o tipo 7, depois a gente volta em outros assuntos, e aí voltamos juntos, aí você Sempre vai vem ter de tema. novo, a gente vai falar de outras coisas. Muito Sempre vai bom. ter tema. Muito Gratidão bom. mesmo, viu? Gratidão a todos Beijo no os coração. que a todos os que nos acompanharam aí, e eu sou muito grato a ter conhecido pessoas maravilhosas que nem vocês duas aí, que nem as pessoas que já participaram, e todas as pessoas que participam e nos assistem, porque a gente está aqui para aprender. Na verdade, a gente não sabe nada, a gente está aqui num caminho tentando ser umas pessoas melhores, isso é a grande verdade, né? Então, gratidão e até uma próxima. Sim. Obrigada, gente. Obrigada, Valeu. beijo. É o doutor, palestrante, mentor. Descubra sua verdade, sua personalidade. Renner na tela, fala, doutor. Supere-se, ele pode ajudar na tela da TV e plataformas digitais. Palestrante, mentor, descubra sua verdade, sua personalidade.